Agora, vamos falar sobre as maps de referência onde a gente consegue executar algum tipo de trade. Então, o que é a tal da map referência? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Essa subidinha vai ficar boa, pode ser. Tivemos aqui, ó, um primeiro movimento de alta, que é correspondente ao quê? A esse ciclo comprador aqui. Vamos fazer primeiro a parte de baixo, depois a gente faz a parte de cima, tá? Então, ó, temos aqui um primeiro ciclo comprador. E aí, teve esse ciclo pequenininho vendedor. Ó, ciclo pequenininho vendedor. Lembra que a gente estava conversando sobre aquele negócio de qual map acendeu, qual map não acendeu, qual que é a referência, qual que rompeu, qual que não rompeu? Então, o que acontece? Se eu tenho um ciclo vendedor, eu tenho uma força sendo aplicada para baixo aqui, ó, para baixo. Qual que foi a map nessa queda aqui que não foi rompida? E aqui, muito importante, eu quero que vocês olhem pro VX para isso, não olha pro preço. Então, eu quero que você bate o olho e faz o seguinte, ó, virou ciclo vendedor e o Shark ficou vermelho. Olhando no VX, qual foi a map que não foi rompida? Como eu sei que a map não é rompida? É a map que continua acesa aqui, ó. Então, a map que não foi rompida, vamos continuar pintando de vermelho as não rompidas. A gente estava pintando de vermelho as não rompidas. Então, ó, aqui, ó. Aqui. A map que não foi rompida quando houve uma aplicação de força para baixo foi a S1. E eu sempre vou, atenção, eu sempre vou fazer essa mensuração quando tiver um ciclo vendedor. Ou seja, o Shark tem que virar, tá? Não basta o preço chegar aqui para tomar essa map como referência. Não. A regra é o seguinte. Para eu definir uma map de referência, eu preciso olhar se o ciclo no Shark virou, ou seja, ele ficou ali vermelho e chegou em algum ponto que não foi rompido. Qual é a última map acesa que eu tenho aqui? É a S1. Então, pensando na parte da venda aqui, ó, pensando na parte da venda, a venda fez força até a S1. Então, a S1 é a minha map de referência que está segurando o preço. Agora, antes da gente ver o movimento completo, vamos olhar somente o último topo. Então, eu quero que vocês olhem esse aqui, só esse aqui, a força aplicada para baixo, não rompeu a S1. Vamos olhar agora esse ciclo aqui, ó. O Shark virou, existiu um ciclo comprador, ó. Só que como agora eu estou olhando essa força sendo aplicada para cima, qual foi a map que não foi rompida na parte de cima? Qual que é a minha referência da parte de cima? Então vamos lá. A S2 passou. O que sobrou sem passar aqui foi a S3. Então a minha map de referência, ou seja, após a aplicação da força compradora, após um ciclo comprador, e aí esse ciclo comprador ele virou, ó, ele acabou, virou, terminou o ciclo e teve uma map aí que não foi rompida. Qual map que não foi rompida? S3. Então vamos pegar. E anotar. Isso aqui. Referência. Então vamos lá. Se a gente olhar o mercado, ele está segurando entre S1 e segurando entre S3. Então aqui, entre S1 e S3. Quando o Shark vira para baixo, só vem até S1. Quando o Shark vira para cima, só vai até S3, não consegue romper lá. Então o mercado está travado entre aqui e aqui. Isso significa o quê? Que o rompimento que a gente quer é o rompimento dessas referências. A gente quer ver esse quadradinho aqui, ó, acontecer
A gente quer ver esse quadradinho acontecer para tentar fazer alguma coisa. É isso que a gente quer. Então vamos lá. Agora, indo um pouquinho para o lado da execução, mas ainda ajudando na parte de interpretação de referência. A gente não vai falar só de execução ainda. Ainda estamos na parte de identificação das referências. A última map que segurou esse preço foi a S1. Então, o que a gente quer? A gente quer ver esse quadradinho acontecer o mais perto possível da S1. Infelizmente, nessa situação, esse quadradinho aconteceu lá na central. Se esse quadradinho tivesse acontecido aqui, bem pertinho da S1, tipo aqui, aqui ou aqui, o que a gente vai fazer? No futuro, nas operações, o nosso timing vai ser vender no rompimento da map de referência. Então, o que eu preciso? Eu preciso que exista esse quadradinho em uma map que eu anotei ali atrás que estava acontecendo para executar uma ordem o mais perto possível dessa map. Beleza. Ainda não estamos 100% na execução. Estamos no conceito de referência. Vamos entender um pouquinho mais de referência. Aqui eu peguei um caso de referência que ficou acesinho assim, ó, 100% do tempo. 100% do tempo ficou aceso aqui, ó. Mas vamos olhar para esse caso daqui de trás, que é um caso que ele pode dar uma certa dúvida. Inclusive, a gente até brincou com isso semana passada. E até eu fiquei com dúvida na hora lá. Mas tem um detalhezinho aqui, ó. Vamos pegar os ciclos primeiro. Temos o ciclo comprador. E existe o ciclo vendedor. E aqui, vamos olhar para o Shark. Virou? Virou. Aonde acabou esse movimento? O que eu vou considerar aqui? Ó? A S1, quando começou, estava acesa. Mas durante essa queda aqui, eles conseguiram fazer o preço voltar e a ponto de apagar ela. Ó. A partir daqui apagou. Tá vendo que tem uma lacuna aqui? Ó. Vamos fazer o seguinte. Aqui merece um zoom. Ó. Quando veio o Shark aqui, ó, tinha S1 acesa, mas apagou por um período. Depois voltou a acender. Mas esse pouquinho que apagou aqui, ó, já fala pra gente o seguinte. Na verdade, quem segurou esse preço não foi a S1. Nesse caso, qual é a nossa referência? Duvido que alguém acerte essa, vamos ver. Ó, acertaram mesmo. Boa. É a 0. Como ela apagou, o que restou aqui pra gente foi o saldo da 0. Então é como se a 0 tivesse acesa aqui, né? Apagou S1, a central tá aqui. Acendeu na sequência, não tem problema. O que importa é qual é o nível máximo que a força vendedora conseguiu levar esse preço. Até onde eles arrastaram isso? Até a central. Então, se a S1 não aguentou o baque e apagou, voltou a acender, não é ela que segurou isso. Quem segurou foi a central. Nós vamos usar a central como uma map de referência, porque ela foi a que não apagou. Tá? Então, nessa situação, vamos anotar aqui, ó, de novo, que a central, nessa situação, só pelo fato de, nesse pouquinho aqui, ter apagado, ela é a nossa referência. Agora, vamos olhar aqui. Alta. Alta, de novo, que temos de referência aqui, ó. Não tem problema. Não tem problema que ele ficou apagado num bloco só. Apagou. Se for um cabelímetro ali, é a 0. Tá? Não tem, depois ela voltou tal. Não tem problema. A gente sempre vai olhar o seguinte: forçaram a barra aqui na venda.
Quem que segurou mesmo? Não apagou em nenhum momento. É a de trás, foi a central. Se apagou um cabelinho assim, ó, se for um caldinho aqui, ó, e voltou, nós vamos mudar a nossa referência. Tá? Então a referência é a de trás. E para cima, se a gente olhar aqui nesse momento, quem que está sendo a nossa referência ainda? Qual que é a map que não está sendo rompida de jeito nenhum? Que aí no caso é a que nem acendeu, né? Pensando na parte de cima, é a que nem acendeu. A referência que continua sendo a S3. Porque se eu estou olhando aqui no pullback, né? Se eu estou pensando na força que foi feita para baixo, então eu quero a map que segurou, é a que ficou acesa, né? Se eu estou olhando lá em cima, rompeu a S2, eu estou olhando para o extremo dela. E aí já nessa situação do extremo, eu quero a map que nem acendeu, a map que não chegou até ela. Então aí a referência do topo continua sendo a própria map S3. Então vamos por aqui referência. Certo? Então, essa é uma dúvida bem minuciosa, pequenininha, mas que na hora que você for operar ali, ela vai surgir. Então, mesmo que apague um pouquinho, trocou. Então, agora, se a gente olhar, vamos ver o seguinte. Quem está segurando isso aqui é a central. Então, se eu for pensar em algum trade de rompimento, o trade de rompimento, que é o que acelera o negócio, que é o que eu quero ver o sheet branquinho, vai ser nesse caso aqui, ó, já veio mais pertinho da central. Então vamos só revisar uma coisa, ó. Nessa situação daqui de trás, o box que confirmou o rompimento, ele estava já bem rompendo a central. Só que a referência que eu tinha aqui atrás era a I1. Então tá longe para eu vender. Quando eu for fazer minha operação, o ideal seria eu esperar voltar aqui, ó, na map de referência para fazer uma venda. Então se ele só confirma o rompimento aqui, tá longe demais. Tá longe. Não vale a pena eu fazer uma operação de rompimento aqui. Mais para frente a gente vai ver as operações. Nesse caso não vale muito a pena. Agora, aqui, o rompimento, tá vendo? Está sendo já mais pertinho, ó, da map. Então, se por exemplo, confirmou o rompimento, ele viesse dar um paviozinho aqui, qualquer coisa que ele fizesse assim de voltar nessa map aqui, ó, seria muito interessante da gente operar dessa map de referência para baixo. Porque aí eu já tenho a confirmação do rompimento e dá para começar a executar alguns estilos de trades ali.